Pessoal, nós vamos hoje fazer uma live com o João Oliveira Brito. Vamos ver se ele vai conseguir entrar falando a respeito do Setembro Amarelo. Deu certo, não? Olha, então fiz o convite para ele entrar. Vamos ver se vai dar certo. Oi, Oi, tá me vendo? João. E aí, tá bom? Tudo bem? Tranquilo. Eu cheguei aqui, tem 2 minutos aqui em casa do serviço. Tá Aí eu certo. tirei o uniforme e falei assim, gente, será que eu vou colocar uma blusa? Aí eu fui lá olhar na minha gaveta, velho, não tem nenhuma blusa de calor aqui. Tudo blusa, sabe assim, pesada, Eu tô morrendo de calor. Aí Tem. eu falei, gente, eu não vou colocar blusa não, deixa sem descamisado mais mesmo, desnudo. Tá tranquilo. Então, gente, eu convidei o João hoje para a gente deixar registrado uma campanha importante que acontece agora em setembro, que é o Setembro Amarelo. Vou deixar o João se apresentar, ele está fazendo a faculdade de psicologia, mas sempre, independente da faculdade, ele foi uma pessoa que envolve em causas dos, como é que fala, das minorias, em defesa da harmonia em geral. E quando é nesse aspecto da psicologia, ele está até, não sei se até alguém orientando ele alguma coisa nesse sentido, porque uma campanha do Setembro Amarelo que se faz no mundo inteiro ou no Brasil só, João? Quero que você me fale até um pouquinho a respeito de você, que você veio para cá, para Guari, o que você faz, o que você está fazendo agora, e depois a gente entra nesse assunto da campanha, certo? Tá ok. Primeiramente, eu quero agradecer, né? A gente demorou um pouquinho para formalizar esse encontro, né? Então, Desde o mês assim, passado, é verdade. Mas igual o Rafael falou, né? Meu nome é João Paulo. Eu tô graduando, né, no curso de psicologia aqui em Araguari, né? Então, tô no sexto período. Reforçando um pouquinho sobre o projeto para a gente ter mais evidência no assunto que a gente vai falar hoje, né? Eu comecei a ter essa questão do projeto a partir de amigos que, infelizmente, eu perdi pela depressão e pelo autoextermínio. Então, eu tive, no decorrer do meu ciclo de amizades, eu tive 3 amigos que, infelizmente, a depressão abateu e eles cometeram suicídio. Então, é um assunto, desde quando eu iniciei a faculdade, eu sempre deixei muito dispostos aos meus colegas e tal, a importância desse projeto. Então, quando a gente iniciou, foi de extrema valia e o pessoal abraçou a ideia, tanto que hoje até a gente estava comentando, né, que a gente estava usando porque amanhã, né, dia 10, é considerado o Dia Internacional do Combate e Prevenção ao Suicídio, né? Então, amanhã não, assim, hoje, né? Vamos falar que é hoje já, porque já é daqui a meia-noite quase. realmente daqui a pouco. Então é um assunto que é delicado de abordar, delicado de falar. Aí tem alguns questionamentos, o pessoal fala, nossa, mas por que tem que tratar um mês? Isso pode despertar gatilhos, mas é um assunto que tem que ser falado, Tem que principalmente ser nesse falado. cenário atual. O cenário atual está muito gritante, então os índices estão muito altos. Aumentou o suicídio na pandemia? Com certeza, com certeza. Então a média, que já estavam no início, já tinha uma preocupação muito grande pela questão da ansiedade, a questão do sofrimento mesmo, então já estava bem alto. Então, com certeza, com esse cenário atual, a gente que ainda faz terapia, que busca alternativas, que busca um tratamento, já é delicado. Imagina quem passa por isso, quem está em casa no momento, um pai de família, um filho, entendeu? A gente está abordando mais a questão do ser humano em si, mas assim, é uma doença que está presente em todo momento. E se ela não for acolhida, se não for devidamente observada, muitos ainda virão e muitos vão ainda. Então é muito complicado. Eu faço muita questão de falar disso, não só pela questão do suicídio,
mas porque, a meu ver, você ainda está fazendo psicologia, você está estudando sobre isso. Eu sou um mero humaninho ansioso que estuda terapias e alternativas para melhorar a questão das emoções, equilibrar a questão das emoções e também melhorar a convivência com o meio. Eu sei que se fala que a pessoa que comete suicídio, ela quer acabar com uma dor dela, não com a vida dela, propriamente dita. Então, às vezes, ela tem uma dor muito profunda, muito forte, que toma conta dela naquele momento, e ela, em 3 segundos de coragem, comete, às vezes, um ato, né, que aqueles pensamentos ficaram o tempo inteiro ali, às vezes, ao redor dela, estimulando, né, porque também é uma decisão que envolve coragem, mas também mais coragem do que isso é a gente falar das nossas dores, é a fala. Porque os homens, principalmente, têm um maior número de casos de suicídio e os homens são as principais vítimas da frase homem não chora, né? Então, diretamente para homem, nós não somos acostumados a falar das nossas emoções. Nós não somos acostumados a analisar nem gerir as nossas emoções. E, geralmente, as pessoas têm um preconceito com o psicólogo porque acham que o psicólogo é coisa de doido. Apesar que eu acho que ninguém acha, eu acho, na minha opinião, que o povo ainda acha que o psicólogo é coisa de doido. Mas eu acho que ninguém mais se considera normal. Então, tá todo mundo precisando de psicólogo. Então, assim, casou, não precisa voltar e falar assim, psicólogo não é coisa de doido, não, psicólogo é para qualquer um, não. Psicólogo é coisa de doido mesmo, mas tá todo mundo doido, não tem ninguém normal. Porque uma pessoa normal é saudável, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem angústia, não tem dor, não existe essa pessoa normal mais, acabou. Tá todo mundo descambando para a loucura. E qual que é a loucura? É a loucura de você estar numa situação única na humanidade, que é a questão da pandemia, e uma situação onde você não é acostumado a falar as coisas que você sente. Aí esses sentimentos começam a ficar ácidos, começam a corroer por dentro. Sem contar, isso estou falando geral, da humanidade, né? Que está vivendo essa pandemia, e que os homens não são acostumados a falar dos seus sentimentos, porque às vezes a mulher liga para uma mulher e fala assim, eu estou assim hoje, meu marido fez isso, aquilo, eu estou lavando roupa, cuidando dos meninos. É normal para a mulher já falar sobre as coisas que ela sente. O homem não é normal chegar e falar assim, ligar para um amigo e falar, eu estou precisando de ajuda, você pode me ouvir? Isso é um ato de fraqueza considerado na masculinidade antiga, porque na nova masculinidade isso é um ato de compaixão, de comunhão e de amor. Mas para passar do que a gente foi construído, homem não chora, para que uma nova realidade, onde a gente fala dos nossos sentimentos abertamente, sem ter medo de se sentir frágil, nem fracassado, nem fraco, para não precisar ficar sustentando essa áurea que o homem tem que ser forte o tempo inteiro. Então, o índice de suicídio de homem é muito maior, porque a pressão dele interna é muito maior, né? Você concorda com isso? Então, voltando a alguns assuntos que você estava abordando, né? E a questão assim, primeira coisa, assim, quem chega a esse autoextermínio é como você mesmo disse na questão da dor, né? Ninguém quer morrer, na verdade, só quer que aquela dor passe. Todos aqueles que estão em tratamentos, que buscaram, todos têm aquela consciência, eu não quero morrer, mas assim, eu só não quero continuar sentindo o que eu estou sentindo. Exatamente. E é uma questão, como você reforçou dos homens, os homens que conseguem efetivar. As mulheres é como duas malas, se a gente for comparar uma questão, uma de rodinha e a outra que vai se arrastando. A mulher ela consegue vivenciar mais o sofrimento, mas o homem não. O homem, a partir do momento que ele vê que alguma coisa está muito gritante, muito, muito forte, ele não consegue lidar e não consegue ser acolhido. Então, o ato dele, tanto que os atos, quando tem, são os mais graves. A questão, por exemplo, do acesso a uma arma ou atitudes bem mais letais. Então, mas João, só fazer um parênteses,
que é o mesmo ato reativo de bater em mulher. Você concorda com isso ou não? Tipo assim, eu tô falando para você, não que porque assim, é um ato de violência. Então, sempre o homem vai, quando ele não sabe o que fazer, ele age de violência. E seja com o outro ou seja com ele mesmo. Essa que é a questão. Eu nem falaria a questão da violência, a questão mais da crueldade. Então, assim, vamos ver em pontos, porque a partir do momento que o sofrimento é seu, e é a questão que é muito tratativa, se o mimimi não é seu, então a dor não é sua. Então é muito criterioso a gente pegar e falar assim, quando alguém vai falar, olha, eu não estou me sentindo bem. A pessoa, faz isso, faz aquilo, eu já passei por isso, e não quer nem ouvir. Então, a possibilidade maior é a questão de trabalhar a escuta. O que você está sentindo? Onde dói? O que eu posso fazer por você? Entendeu? Não tem esse sentimento de se colocar no lugar do outro, identificar que o sofrimento do outro está muito além daquilo. Então, também, se não é comigo, é fácil apontar, por exemplo. Tem muitas questões que são ligadas assim a depressão nem sempre é ligada à falta de espiritualidade. Que as pessoas falam, ai, nossa, a pessoa está passando por um ato por falta de alguma coisa. Nem é, na verdade, às vezes. A questão maior é o sofrimento do outro ali. Como que o outro está lidando? Qual que é a realidade do outro naquele momento? Então, assim, gesticular ou apontar ou fazer qualquer consideração ou exemplo que não é pertinente ao que realmente o outro possa estar sentindo, aí sim, porque quando uma pessoa está passando por um ato muito, muito criterioso de sofrimento absurdo, ela dá sinais. Então, assim, até chegar no ato, a pessoa vai deixando alguns sinais, algumas informações, algumas coisas que as pessoas, assim, ou ela se isola mais, ou ela começa a ter um comportamento que ela não tinha antes, e as pessoas não percebem isso e tal, e falam, é uma fase e tal. Até que quando acontece, aí fala assim, nossa, como que aconteceu? Fulano tinha tudo, parece, e tal, mas assim, depois que passa algumas coisas, que as pessoas vão começar a ver o histórico, o que estava acontecendo. Infelizmente, sabe? Porque aí vai avaliar. No caso dos meus amigos, foi dessa forma. Algumas vezes eles mandavam mensagem, eu preciso encontrar, eu preciso fazer alguma coisa. E a gente naquela ocupação de olhar algo que dava mais importância, questão profissional ou demais atividades, depois eu converso e tal. Até que um dia ele ligou pra gente, pro nosso grupo, que a gente estava, eu estou falando do exemplo do meu amigo que eu passei. Que ele ligou pra gente numa noite, então a gente nas ocupações, a gente não atendeu, falou, depois a gente retorna. Então era fulano que às vezes ia falar sobre as lamúrias dele, aquelas coisas assim, a gente não deu importância. Quando a gente ficou sabendo do que tinha acontecido, aí sim tem um peso. Porque o ato que ele cometeu, ele não fez sozinho. Porque, de uma certa forma... assim, a gente também, quando eu já passei uma situação onde um colega meu também, de faculdade, aconteceu isso, a gente percebia que ele estava com algum problema de desequilíbrio, a família dele estava tentando tratar, mas aí ele não queria ser internado. E aí, quando a família falou, não, você vai ter que ser internado para você melhorar. Ele se suicidou. E aí é uma questão que a gente fica assim, se sentindo, eu sempre deveria ter, né? E qual que é essa campanha do Setembro Amarelo? Primeiro, eu quero saber o que ela se propõe. Tem uma pessoa que está mandando uma mensagem, eu vou tentar abrir aqui pelo computador para tentar ler o que ela está falando, porque ela está, eu acho que ela até é uma doutora, mas questionando assim a classe, eu fiquei até querendo saber depois. O que essa campanha do Setembro Amarelo propõe? Qual que é o tipo de acolhimento que assim, tenta estimular, oferecer, né? Então, por exemplo, atualmente, um dos maiores projetos que envolve o Setembro Amarelo é a rede CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Tanto que o ano passado e a partir desse ano, eles colocaram como foco inicial o CVV como vai você, na questão de puxar mais ainda a questão do acolhimento, evidenciar essa questão do projeto, porque o Setembro Amarelo não é só setembro. Então é uma questão que ele é mais focado a partir desse mês mesmo em si, mas assim, o trabalho em si, que é a instituição do CVV, ela
é o ano inteiro, o tempo inteiro, e é voltado com voluntários que ficam na questão do acolhimento, na questão do 188, que tem essa disponibilidade de atender, dar aquele ouvido, 188 dar é o aquela... número. Isso, é o número. Então, assim, no próprio site tem diversas informações, cartilhas, informativos, para trabalhar essa questão, até mesmo empresas, em grupos, que eles têm esses voluntários que podem se dispor a mandar material. Então, assim, é um site atualmente de fácil acesso. E as demais atividades hoje que eu também vejo que as igrejas estão fazendo, está dando esse foco maior, grupos de jovens têm essa evidência maior. Por exemplo, hoje na faculdade a gente fazem projetos com demais cursos para tentar trabalhar essa prevenção, porque o Setembro Amarelo é mais ligado à prevenção à vida, valorizar a vida, mas evidenciando o sintoma que hoje que acontece, que infelizmente é o suicídio. Assim, a gente vê essa discrepância entre a taxa de homens e a taxa de mulher, né? Que o homem é praticamente Sim. 70%. Eu até vou mandar isso aqui nos links, porque se alguém perguntar assim, da onde você está vendo isso? Da onde você está tirando isso? Eu mandando aqui agora os links no chat. Tem gente também que provoca, né? A questão emocional da mulher, se você falou, ser mais aberta, procurar tudo. Qual que é o caminho que a gente pode ajudar os homens também? Claro que não chegar nesse ponto, mas também ter uma abertura melhor para começar a entender essas emoções que ele tem, né? A questão, mais na questão da abertura mesmo, de tentar identificar. Se alguém está passando por uma situação que você vê que não é o normal dela, que ela está num comportamento que não condiz muito com a postura, é abordar. Falar, olha, eu estou preocupado com você, estou vendo que você está tendo uma fome e tal, porque também é com alimentação, a pessoa às vezes para de praticar coisas que ela gostava, então é algo assim que a pessoa só quer ficar mais deitadas ou ter um comportamento de ficar mais quieta e tal. Então é uma coisa que a gente tem que sempre observar. Ou tem aquele comportamento muito agitado também, de uma certa forma, coisas que a pessoa não condizia muito, e você começa a observar e falar, nossa, tem alguma coisa aí que parece que não está muito bem com fulano ou com ciclano. E a questão maior hoje, que é mais triste, é a questão da taxa de suicídio, que aumentou também muito em jovens. Que hoje a gente tem uma taxa de entre 15 aos 29 anos, que tem uma demanda enorme, que é muito triste. Então, assim, é uma geração que é considerada mimimi, mas a que fala, a que expõe, que sente a dor. Mas a gente, de uma certa forma, não está preparado também para alguma coisa. Então, quando aconteceu próximo a mim, eu sempre via coisas e tais, mas eu nunca imaginei que poderia estar tão perto de mim. Então, quando aconteceu, eu liguei meu alerta. Eu falei, nossa, e agora? Quantas pessoas eu ainda vou ter que perder? Quantas pessoas que eu ainda vou ter que passar com isso? O que eu posso fazer enquanto humano? Entendeu? Buscar essa visão mesmo, tem aquela questão mais assim humanista, de buscar alternativas, trazer aquelas pessoas que, de uma certa forma, você vê que pode ajudar. Tem vários grupos que você pode ser voluntário, que você pode ajudar, que você pode buscar informações. Da mesma forma que você está fazendo isso agora, alguma maneira alguém possa estar vendo e estar passando por alguma situação e falar, nossa, que eu posso fazer por mim? Né? Então, assim, é um resgate mesmo. Valorizar quem você é, buscar uma terapia alternativa, buscar algo que te dá realmente prazer. E A falar. gente está falando sobre depressão e a gente tentar, às vezes, reconhecer isso nas pessoas que estão na nossa convivência, para que não chegue, às vezes, ao extremo da pessoa se sentir a ponto de querer cometer o autoextermínio. Porém, também tem situações onde é que a pessoa, às vezes, não tem depressão nenhuma, às vezes o contrário, é agitada, mas de repente se vê falida ou quebrou financeiramente, ou a mulher traiu, né? Ou às vezes aconteceu alguma coisa assim que foi uma tragédia na vida dele, e ele, por algum instinto que não é a depressão, o mete às vezes num ato assim, de segundos de loucura, o mete às vezes o autoextermínio também.
mas todos eles também são fatores que a gente percebe que não sabe lidar com frustração, né? Às vezes de ter uma perda financeira, às vezes de ter uma perda da mulher amada por questão de traição. Então, são outros fatores também que é importante a gente observar, mas que todos eles são, de alguma maneira, veiculados à falta de saúde emocional. Porque quando você tem uma saúde emocional mais equilibrada, as coisas que acontecem com você tendem a ser mais leves, né? Então, assim, mesmo quando acontece alguma coisa muito trágica com você, você tenta segurar da maneira que você sofra menos possível aquelas situações que está acontecendo, né? E outra coisa que eu quero comentar é que, na pandemia, muitas pessoas se voluntariaram para ser psicólogos de atendimento e acolhimento. Então, assim, pessoas, por exemplo, no começo da pandemia, tudo que passava para mim na frente da internet, pessoas oferecendo algum serviço, eu interessava, sabe, assim. Então, através disso, eu conheci várias pessoas que fizeram terapias, eu estou em algumas terapias até hoje, tanto terapia psicológica como terapia alternativa, reiki à distância, várias outras coisas que eu acho que são buscas para melhoria da gente. Então, é válido. Então, muitas pessoas ofereceram também serviços gratuitos. Nos CAS das prefeituras existem os serviços gratuitos de psicólogo de acolhimento. Para quem está na região, eu não sei como que está a questão de faculdade ainda, porque está parado, mas existia também os alunos de psicologia, que alguns já poderiam fazer isso também. Existe também o número 181, deixa eu olhar aqui. 188. 188, isso, 188. Então, tem vários caminhos, a gente deixar essas passagens aqui abertas, essas portas abertas, para que as pessoas também possam a conhecer esses recursos, porque muitas vezes ela acha que ela está sem recurso, né? E, na verdade, assim, a gente está tentando, através do Setembro Amarelo, mostrar os recursos que ela tem para poder ser ouvida, para poder ser acolhida, e também a importância de ter uma saúde mental organizada, bem equilibrada, que é a busca utópica do ser humano, porque a gente não vai conseguir, às vezes, chegar na perfeição total, mas chegar num ponto de equilíbrio onde é que coisas afetem menos a minha saúde mesmo, para mim, que são coisas do cotidiano. Porque um dos maiores que a gente pode observar na questão quando a gente vai expor a nossa dor ao outro, é a questão do julgamento. Né? Se a gente ser julgado. Então, assim, por isso que às vezes a gente tem essa questão de se recolher. Tipo, não mensurar, não comentar a minha dor, não comentar alguma coisa, porque a gente não sabe como que vai ser a questão da entrega do outro e a questão da escuta com o outro. Então, por isso que o mais primordial é a questão do acolhimento, o ouvir sem julgar. Ah, mas comigo foi dessa forma, comigo foi desse jeito. Não, a realidade de outra é diferente, completamente diferente da sua. E tem uma questão que é muito evidenciada hoje na rede social, que tem pessoas que às vezes não conseguem comunicar com quem está perto, mas conseguem desabafar com quem nunca viu. Fala com alguém que tipo, segue na rede, segue no Instagram, no Facebook, e comenta sobre toda a sua vida e tal. E aquele que poderia estar perto, que poderia ajudar, aí não fala. Aí guarda para si, e às vezes assim fica fazendo aquela situação que no final das contas vai pesar muito mais para ela na questão mesma, que aumenta a frustração, aumenta muita coisa que de alguma forma poderia ser tido tratamento, né? Uma questão, buscar algo que poderia evidenciar um cuidado maior. E é interessante porque com a pandemia muita gente se juntou, né? Então ficou restrita a questão de movimentação. Então, vamos supor, às vezes, eu mesmo voltei para casa dos meus pais, agora estou no apartamento, mas assim, passei com eles um período de pandemia, e aí começa a surgir os problemas rotineiros, né, e você usa a intimidade que a gente tem de pai, mãe e irmã
ou a pessoa que mora com você, você começa a ficar mais estressado, ficar mais nervoso. Muita gente, né? Todo mundo, né? Você ama a pessoa, mas você trata da pior forma possível, né? Então é complicado essa questão da gente também estar em quarentena sem as propriedades de conhecimento intelectual para a gente mesmo. Então a gente consegue viver um lado muito difícil. Não é fácil conviver, você ficar confinado, de uma certa forma confinado, conviver com uma pessoa o tempo inteiro e estar com medo. Porque o medo também foi um dos motivos que a maioria das pessoas sentem, agora talvez até menos, mas no começo todo mundo estava com medo de tudo. E o medo é um sentimento de insegurança, né? A gente fica mais reativo quando a gente está com medo. Né? A gente está com medo do vírus, medo de sair, medo de pegar, medo de morrer, medo de tudo. Ele começou a pandemia, agora está mais controlado, né? Infelizmente, eu fiquei sabendo hoje que talvez a gente vai fechar novamente o comércio. Está sabendo disso? Sim. E então, eu vi algumas reportagens sobre isso, né? Eu vi sobre essa questão, eu vi algumas reportagens sobre essa questão da onda vermelha, talvez retomar novamente, né? Então, igual você falou na questão de conflitos que estavam, igual você evidenciou, esse regresso, às vezes, para voltar para o ambiente que um dia você saiu, algumas coisas, isso pode despertar várias coisas. Frustração, aquela questão de incapacidade e tal, e isso dá um agravamento maior. Aqueles conflitos que já eram existentes, agora tomam uma proporção maior, porque de uma certa forma não eram resolvidos e agora tem questão do convívio e tal, e isso pode despertar muito outra coisa. Por isso, gente, vamos resolver seus conflitos. Vamos procurar situações de recursos para melhorar o autoconhecimento e ter uma resolução de menos sofrimento, né, na nossa vida. Seja através de procurar psicólogo, seja através de procurar outras terapias, seja o que for. O importante é a pessoa dar início a um processo de curar as suas dores. Isso eu acho que é o mais importante, né? Fazer o tratamento, né? Porque, por exemplo, tem muitas campanhas que a gente vê a questão do CVV, que tem aquelas tirinhas que ficam na internet e tal, que evidencia muita coisa. Por exemplo, assim, há pessoas que gostam de você, há pessoas que vão sentir sua falta, há pessoas que, de alguma forma, que você no momento não reforça que tem aquele sentimento por você, mas tem... Seus animais sentem sua falta. Então, assim, a questão, antes de você tomar uma iniciativa e tomar essa atitude tão drástica, lembre-se que tem pessoas, tem importância, você tem importância para alguém. Então, assim, as coisas não vão ser a mesma se um dia você partir, como diz, a família não vai ser a mesma. Então, assim, coisas que todo mundo tem um certo conflito. Mas cabe a cada um ter uma maneira de que aquilo não prevaleça e ter um tratamento e buscar alguma coisa que com isso ela consiga viver, até mesmo na questão de medicações e tal, mas fazer um tratamento. Não pegar algo e amenizar, colocar como comparativo. Hoje tem muita questão de comparar a dor do outro, a realidade do outro. Não, a sua realidade é sua. A realidade é do outro. O que eu posso fazer para me mudar a minha realidade de uma certa forma que seja positiva? Entendeu? Aceitar quem eu sou, mas buscando sempre a melhorar, buscar coisas que vão me deixar bem. E é essa questão maior que a gente sempre, quando a gente tem contato com pessoas, mesmo em questão de formação ainda da psicologia e tal, muitas pessoas chegam e já começam a falar, e a gente, de uma certa maneira, não podemos fazer nossas intervenções, mas a gente tem a questão da escuta. Trabalha essa questão da observação e tenta falar, olha, entendemos que seu momento hoje você prevém de atenção e tal, então tem alternativas que você pode estar buscando. Isso é ótimo de uma certa forma. Infelizmente, o cenário atual não contribui para o contato. Tanto que a maioria das terapias que acontecem hoje atualmente é online. Então, é uma ferramenta que você pode estar, onde que você tem alguém ali que você pode estar conversando, buscando essa questão de se cuidar. Ajudou, né? Sim, tem questões de meditação que te ajuda na questão da ansiedade.
Tem a questão da música. A música é uma ótima ferramenta para ajudar também na questão do estresse e tal. Então, ela te traz um bem-estar muito bom. Então, tem coisas que você pode buscar, ver um filme, ver coisas para ver que você consiga trabalhar sua mente ao seu favor. A questão, hoje não é permitido o contato para questão de cuidado, mas, por exemplo, você pode pegar no WhatsApp hoje, tem ferramentas que você consegue conversar com 6, 8 pessoas no grupo de amigos, então você pode fazer várias outras coisas. O que não está permitido é a distância, mas a questão da proximidade, a questão de tratamento um com o outro, isso não foi tirado. E é importante a gente saber que todo ser humano tem suas dores, todo ser humano é diferente e todo mundo é igual ao mesmo tempo. A gente tem que ter respeito com a dor do outro, porque a gente não pode menosprezar a dor do outro e tem que ficar atento às nossas dores e às dores das pessoas ao nosso redor, a ponto de que se a gente achar que ela está sendo maior do que as nossas próprias forças, a gente tem que procurar ajuda imediatamente, a ajuda de profissionais médicos, psicólogos, que vão te ajudar e te orientar nisso. Existe, para falar, mas não tem dinheiro, existe ajuda gratuita, existe centros de telefone 188 que você pode ligar e fazer isso, ter essa conversa, esse diálogo e realmente reconhecer. Eu sei que as pessoas, às vezes, que têm depressão, se reconhecem nisso, mas às vezes usam da própria depressão para, às vezes, não buscar ajuda. Eu sou ansioso, por exemplo. Talvez é o contrário. Então, eu fico buscando ajuda o tempo inteiro e eu me assumi ansioso. Não adianta. Ah, Rafael, você não vai trabalhar? Vou trabalhar com ansiedade. Vou trabalhar com ansiedade. Tem dia que eu acho que eu vou morrer. Tem dia que eu acho que eu vou infartar. Eu já achei que estava com coronavírus uns 15 vezes. Porque o ansioso pensa 50 mil vezes nas coisas, né? Pensa em tudo que pode acontecer, super controlador. Então, quando eu me assumi ansioso, eu falei, é uma coisa que realmente me atrapalha essa questão da ansiedade. Eu preciso procurar recursos para eu poder se tornar uma pessoa com menos sofrimento com isso, que isso me traga menos sofrimento. Então, fui psiquiatra, tomei remédio, fiz terapia, ainda faço terapia. Acho que a terapia é de grande ajuda, é de muito, muito importante mesmo para a gente primeiro, ter uma pessoa que vai te escutar, que seja uma pessoa que não vai contar nada para os outros. Isso já é ponto final, já é primeiro. Porque às vezes você conta para amigo, conta para vizinha, daqui a uns dias o povo está sabendo, você já está lascado. Ter a confiança no psicólogo, na pessoa que você está fazendo terapia, é a coisa mais importante. E ela vai te orientando, porque o psicólogo estuda as dores da humanidade, mas ela sabe também lidar com a sua dor, porque você que tem a sua dor, você acha que só você que tem a sua dor, mas o ser humano, a humanidade tem essas dores. Então, existem também as soluções para essas dores também. Às vezes eu acho que a minha é mais forte porque ela é individual, que só eu que sofro. Aí, às vezes, os grupos de ajuda também começam a ajudar nisso, para você ver a dor do outro. A gente fazia parte também de um grupo, de uma terapia de grupo, que parou também agora por causa da questão da pandemia, nem sei se vai voltar, mas era muito interessante a gente observar também, e nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Aqui no Brasil a gente não vê muito essa terapia de grupo, vê, assim, do NA e do amor exigente, que é as únicas que eu conheço, assim, para falar que tem. Só que fazer um parênteses antes da gente voltar e encerrar também esse assunto, que dentro dessas terapias de grupo, eu comentei isso com você, nós estamos fazendo um grupo de homens, que não é voltado para nenhuma dor específica, nem para sexualidade específica. Então, é uma coisa que são vários homens de várias sexualidades, de várias idades, de vários problemas mentais, que se reúnem e começa a abrir seu coração, escutando primeiro os outros, né? Depois, se ele sentir a vontade, ele vai falar sobre essa pressão de ser homem e não poder falar dos sentimentos, e que lá na frente, às vezes, pode acabar tendo uma ansiedade, uma depressão, um problema de autoestima por questões mal resolvidas. Então, dá tanto tempo ainda para a gente resolver essas questões, para a gente poder falar, que falar cura, né? Então, eu convido o pessoal que está assistindo o vídeo agora
A gente vai começar a montar um desse aqui em Araguari, e vai ter conexões com vários outros que estão acontecendo. E aí convido o pessoal depois a deixar um comentário aqui no vídeo, que quer participar, depois a gente entra em contato, ou eu mando depois, às vezes, quando for participar de alguma reunião. Mas está sendo super interessante, porque a maioria dessas pessoas já trabalha com alguma terapia, e às vezes são até professores naquela terapia. E aí começa a compartilhar com o outro as coisas que deram certo para ele. E o outro, às vezes, nunca tinha visto ou nem ouvido falar sobre aquela determinada coisa. E começa a achar interessante, e começa a buscar. O que começa a buscar, começa a ter um autoconhecimento. E isso vai melhorando o aspecto de saber quem eu sou versus a dor que eu tenho. Aí, saber quem eu sou começa a ficar mais forte do que a dor que eu tenho. Há uma desidentificação dessa dor ser eu, e começar a entender ela como um aspecto natural humano. É claro que eu tenho que tratá-la, mas ela não é diretamente eu sou mais coisas do que ela. E essa desidentificação da dor é a coisa mais importante e mais bonita que um grupo pode entender. Porque quando você compartilha a dor do outro, do próximo, das outras pessoas, você começa a ver que a dor não é só sua. Às vezes só muda o problema, o nome, brigou com o marido, só muda às vezes o nome do marido, que às vezes a briga é igual, ou às vezes não tem marido nenhum, a pessoa é carente, vê a mesma carência na outra. É muito importante. Então, assim, deixar aqui aberto para quem depois, homens que quiserem participar do grupo aqui da região de Araguari, do Triângulo Mineiro, né? E também depois deixar outros links também de coisas que estão falando a respeito em outros vídeos no YouTube e tudo isso, né? E convidar você também, né, João, para participar também quando a gente for ter essas reuniões, porque você é muito bem-vindo, tem muito conhecimento, e a gente gostaria muito que você estivesse presente. Sim, não, agradeço o convite. O que for possível nesse momento, quando vocês se reunirem, me coloca à disposição. Então, tem um grupo muito bom na instituição, na faculdade, que a gente gosta muito desses engajamentos de projetos, de ações. É uma coisa que nos fortalece bastante, principalmente na nossa formação. E lembrando assim, novamente, voltando só à questão, que um ponto que é de extrema atenção, né, que se a gente for colocar numa questão mundial, que a cada 40 segundos uma pessoa atenta sobre a sua vida, né? Então, assim, então a gente está conversando aqui, eu não sei quanto tempo que tem. 45 mas minutos. Então, tem mais ou menos 10 minutos antes de encerrar a live. Então, assim, 45 pessoas em algum momento, nesse momento, no mundo, está tentando alguma coisa. Então, é algo que está sempre perto da gente, é algo que demanda atenção, é algo que a gente tem que ter essa questão de acolher. Se não é comigo, o que eu posso fazer pelo outro? Buscar alternativas. E aquela questão, se eu preciso me cuidar, então a responsabilidade é minha. Então eu preciso dessa questão, aceitar ajuda, porque também tem aquela questão de você tentar ajudar o outro e o outro não corresponder. Então, se você vê que alguma coisa tá pesada e tem pessoas que querem te ajudar, se permita, porque de uma certa forma isso é importante para essa pessoa. Sim. E a gente lembrando também que tanto os homens quanto as mulheres, a questão do Setembro Amarelo, né? Mas principalmente para os homens, onde a dificuldade é maior de entender as suas emoções, de falar sobre as suas emoções, de aceitar ajuda, porque o aceitar a ajuda dele se torna ele achar que ele é fraco. E ele não pode, ele não aprendeu a ser fraco nem frágil. Então, isso aí tem a ver com essa questão das novas masculinidades. O que a gente está fazendo nesses grupos de homens tem a ver com a nova masculinidade, que não é a nova sexualidade, é masculinidade. Então, a masculinidade nova, ela se depara numa cena cotidiana, por exemplo, onde o homem, às vezes, trabalha e a mulher fica em casa cuidando dos filhos. De repente, tem famílias onde é que a mulher trabalha, o homem fica em casa cuidando dos filhos. E aí agora, ele é mulherzinha? E agora, ele vai virar gay por causa disso? E agora, ele não sabe. Por quê? Ele não tem repertório
para essa nova masculinidade. E não é nada disso. Simplesmente o homem está tendo algumas características que até então não tinha, que é de compaixão, de se pôr no lugar do outro, de acolhimento. Mas tem homem que pira, mulher ganha mais que um homem, às vezes no casamento, um homem se sente ofendido, por quê? Porque quem que mandava até então era quem ganhava mais, e agora é ela que ganha mais. Então, esses novos posicionamentos de entender a nova masculinidade é importante também da pessoa perceber que o que está faltando, tanto na gente, quanto que a gente está desenvolvendo. Nossa, e você também, que é um homem dessa nova masculinidade, que se coloca no lugar do outro, que tenha compaixão, né? que quer buscar, quer ajudar, quer acolher. Isso são comportamentos até então que a gente não era acostumado a ter. Agora a gente está tendo uma melhor entendimento. Acho que travou a internet dele. Vamos ver se vai voltar. Mas é isso, a gente está tendo um melhor entendimento das nossas dores. E quando a gente tem isso, a gente fica mais próximo para poder entender a dor do outro. Isso é que gera compaixão, isso é que gera tem interesse, às vezes, saber mais a respeito. Pode deixar um alô aqui nos comentários, que a gente depois vai entrar em contato quando tiver alguma coisa, ou pela internet, em grupo online, ou se for alguém próximo aqui da região, ou até mesmo falar dos grupos que tem nas regiões onde é que é de vocês, mas está acontecendo esse movimento no Brasil todo. Está acontecendo esse movimento em várias cidades e também em outros países. O mundo inteiro estão acontecendo esses movimentos de grupos de homens que estão se reunindo e falando a respeito da nova masculinidade. A nova masculinidade não tem nada a ver com a nova sexualidade, mas ao mesmo tempo tem. Por quê? Dentro da nova masculinidade se aceita várias opções sexuais, que são preferências sexuais. Então, dentro da nova masculinidade se aceita a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade, a pansexualidade e a não sexualidade. O Júnior está falando aqui que gostaria de participar e saber mais, né? Você é de onde, Júnior? Júnior Siqueira, Giane, 27. É Giane? Deve ser Giane também, né? Esses grupos são geralmente pessoas que ou fazem terapia, ou têm algum contato com algum tipo de terapia, ou simplesmente não. Entra num grupo lá e começa a aprender através daquele grupo mesmo. Porque é uma troca muito grande. As pessoas são muito ricas nesse sentido de conhecimento. São conhecimentos, às vezes, ancestrais, conhecimentos indígenas, conhecimentos sobre a humanidade, conhecimentos cósmicos. A gente fala que é o conhecimento cósmico universal, né? A Lariane também. O Júnior, aí em Uberlândia tem o Homem Solar, você pode procurar aqui já no Instagram, Homem Solar, que é um grupo que reúne o pessoal daí da região. Então, até eu conversei esses dias, acho que foi esse final de semana, eu conversei com o responsável do grupo aí, tem até no meu YouTube, pode procurar depois Rafa Faria aí, que tem a live que eu fiz com ele. É o Joselito, como é que chama? José. Ixi, agora eu esqueci o nome dele agora, mas tem um grupo bem interessante. Aí você pode participar, sim, desse grupo. Então, são pessoas que buscam... Ah, você está lá no grupo? Você quer participar no de Araguari? Ah, tá certo. Então, são pessoas... Eles não se reúnem mais por causa da pandemia. Olha, ele falou que não reúne mais, mas eles não reúnem mais por causa da pandemia. Eu até passei para eles uma ferramenta que é do Meet, que outros grupos estão reunindo através disso e reúnem cada vez como se fosse uma live, né? Mas cada um tem a sua telinha para o Célio, isso mesmo.
Ué, então você já faz parte, já tá sabendo. Não, você já tá encaminhado. Ô, Júnior, você tá falando coisa que você tá querendo participar, mas você já tá encaminhado. Tem gente que não tá sabendo nem o que tá acontecendo a respeito disso, né? Mas é importante a gente realçar e mostrar esses caminhos para as pessoas que queiram se aperfeiçoar, ter esse autoconhecimento. Nós todos somos preconceituosos, somos mesmo. Vai falar, não tem preconceito? Tem sim. E vai com preconceito, sabendo que tem. Chegando lá, você começa a entender melhor o outro, você começa a ver que a realidade do outro é uma coisa, às vezes, muito mais dolorida e muito mais sofrida do que você pode imaginar. E, de repente, você começa a ficar com mais compaixão daquela criatura que você, às vezes, tinha preconceito, do que propriamente o preconceito. E essa é a grande chave. Quando você transforma um medo ou uma raiva ou às vezes uma falta de entendimento que te gera alguma emoção reativa em compaixão, você está no caminho certo. Então, substituir um preconceito pela compaixão, substituir um ódio, uma raiva pela compaixão é uma das coisas mais difíceis de fazer transmutação energética. Porém, é um caminho que depois você está praticamente livre, é o caminho da liberdade. Você não está preso mais num conceito, você não está preso mais dentro de um preconceito, você não está preso mais dentro de uma limitação de pensamento. É o que o João tinha falado. Cada um tem e sente diferente, né? Bom, gente, o João não sei se às vezes acabou a bateria do celular dele, se ele vai conseguir voltar. A live também já está encerrando, porque tem a quantidade de minutos, né, que tem que a gente ficar. Vão deixar a mensagem por aqui, deixando também, lembrando para o pessoal que tem mais informações em outras lives também no YouTube, Rafa Faria, hashtag Rafa Faria, e que a gente vai comentar mais a respeito disso, né? Eu queria muito falar hoje, dia 10 de setembro, sobre o Setembro Amarelo, porque é uma coisa importante para a gente estar mostrando os caminhos, os recursos que as pessoas podem ter. Tá certo? Tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Que eu já vou encerrando por aqui. E depois agradeço até o João pela participação. Não conseguiu, às vezes, fazer a despedida dele, mas tem como, às vezes, quem está no Instagram aqui, é Oliveira Brito, o Instagram dele, pode seguir, que ele posta muita coisa boa lá. Inclusive, eu quero até deixar a mensagem. Olha, ele entrou aqui. Vou falar para ele, porque a gente vai conseguir falar só mais um pouquinho antes de acabar. Mas é bom deixar ele se despedir aqui. E o Instagram dele, gente, é muito bacana. Ele sempre tem coisinhas na live, falando do seu Instagram aqui. Sempre tem coisinhas na live, não, na history, com mensagenzinhas, com mensagens de afirmativas, muita coisa bacana. O que aconteceu que você caiu, menino? Então, a conexão caiu. Então aí reiniciou aqui. Eu até peço desculpas. Nós temos 5 minutos para encerrar, porque corta com 1 hora, né, de live, e é um tempo ótimo, porque a gente tem que conseguir resolver tudo isso em 1 hora. E eu comentei aqui a respeito, enquanto você tinha saído, a respeito dos grupos. Tem algumas pessoas que já fazem parte dos grupos, até aqui de Uberlândia, aqui perto. Então é muito bom saber que essa machaiada está tudo reunida e querendo mudar os conceitos de macho, né? Saber que pode ser um macho mais com compaixão, mais unido e mais amoroso, né, independente de sexualidade. A gente pode ter essa abertura, sim, de ter compaixão com o próximo, de escutar o próximo, de ter amor ao próximo, porque é isso que vai fazer a gente evoluir. Com certeza. Então, assim, primeiro eu quero te agradecer pelo espaço que você disponibilizou para tratar sobre esse assunto e das diversas lives que eu acompanho de você pelo seu canal. Então, assim, você tem esse engajamento, então que se continue nesse caminho. Então, é algo que provém de muitos frutos para você nas suas vivências e tal. E o que for útil para você nesse momento e o que for oportuno em ações futuras, me coloca à disposição também para compartilhar isso com você. Tá ok? Eu que agradeço. Você é da mesma turma, é a primeira turma lá, sua ou não? Sim, sim. É a turma do Carlos, da Mineira, da Dinamarca. Ah, que bom, uma turma boa demais, né? Muito.
Não, isso é muito bom. E assim, o que vocês precisarem também desses grupos, Uhum. o que vocês às vezes, de repente, quando começar a melhorar a nossa situação e poder fazer mais alguns trabalhos, né, de acabar essa pandemia e a gente poder fazer alguns trabalhos mais voltados para a comunidade, eu me disponho também a ajudar na divulgação, ajudar como voluntário e tudo isso aí para poder, porque eu sou assim, eu gosto de estar participando também desse movimento. Às vezes eu não fico assim muito tempo, mas eu assim, dou um impulso, ajuda a fazer o negócio acontecer também. Pode contar comigo, viu? João, muito obrigado, viu? E vamos Eu que conversar mais agradeço. vezes. Com certeza. Um grande Tá abraço e ok? boa noite para você, viu? Tchau, viu? Muito obrigado. Tchau, Tchau, tchau. Se valeu. cuida. Valeu Tchau. também. Tchau, tchau.